galera, esse é o episódio 18, então 18º aqui do Mega em Off. Sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos explorar como o branding no varejo transforma a comunicação de grandes empreendimentos, tá? Então, criando estratégias que geram resultados de verdade. Quer saber tudo isso e muito mais? Fica por aqui que esse é o Mega em Off. Oi, eu sou a Camila, do Planejamento Estratégico aqui da Mega, doutora em Comunicação. E eu sou o Beto, diretor executivo da Mega, há 18 anos já. E esse é o podcast Mega em Off, não é isso, Beto? É isso aí. Então, galera que está nos ouvindo, preparem-se agora que nós vamos mergulhar no mundo do branding no varejo, onde a inovação é uma demanda constante para construir marcas relevantes. Isso é muito, muito importante. Então, quem vai contar tudo isso para a gente é quem viveu e vive isso de pertinho, faz muita história todos os dias, não é verdade? Ela é uma profissional com 18 anos de experiência em marketing, destacando-se por liderar projetos de alto impacto, tá, gente? E construção de grandes marcas. Ela também já atuou na Atlântica, Hospitality, o Shopping Miller e há 6 anos está à frente do marketing do Jockey Plaza Shopping, o maior da cidade. Então, em 2024, gente, ela assumiu a diretoria de marketing da ADVB Paraná, reforçando a atuação como referência em comunicação, branding, varejo, tudo isso. Sabem quem é ela? Ela é a Michele Cirqueira. Bem-vinda ao podcast Mega em Off, Michele. Olá, muito obrigada. Muita honra estar com vocês. Obrigada, Camila. Obrigada, Beto, Gabi. É um prazer estar com vocês nesse grande case que é o Mega em Off e trazer um pouquinho do universo do varejo, que eu sou apaixonada, tenho uma grande experiência aí já de varejo, serviços e no mercado de Curitiba, com algumas marcas que são queridas dos curitibanos e a mais atual é Jockey Plaza Shopping, que completou agora no mês passado 6 anos de inauguração. Que legal, é um baita projeto, né? Um baita empreendimento, é o maior da cidade. Exatamente. E hoje na tua jornada, com toda essa tua experiência que você trouxe de marketing para a tua carreira, considerando, né, é um grande equipamento, apesar de ter muita história lá dentro, ele é novo, né? Tem 6 anos, né? Qual está sendo o teu desafio hoje? O que você está buscando de aprimoramento ou de oportunidade lá dentro na tua área? Eu falo que o universo de shopping center ele é muito mágico, né? Primeiro porque tudo relacionado à vida da pessoa, da gente, pessoa física, consumidor final, a gente encontra no shopping, né? Então, ele é muito mágico porque todo mundo pode ser cliente. E em Curitiba, em especial, o curitibano é muito apaixonado, né, por shopping center. A prática de fazer shopping, de passear no shopping. A gente é o brasileiro que mais consome shopping center, né, no país. É verdade. Então, a frequência do curitibano em shopping, a quantidade de shopping, daí mensurando, né, tem um dado que é a área bruta locável, a ABL. Então, é como se fosse assim, 1 metro quadrado de loja dentro de shopping por habitante, nós temos o maior do Brasil, né? Então, é a cidade que realmente tem equipamentos muito bons, né? Tem grandes produtos no segmento shopping center, temos grandes operadoras, né? Grandes redes administradoras aqui. E foi já um desafio chegar numa cidade com tantos bons produtos maturados, né? Shopping center em Curitiba e temos um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros do Brasil são nossos. E aí foi o desafio de o que de novo vem para a cidade, né? Cada vez que abre um shopping e já depois do Jockey, nesses últimos anos, tem novos empreendimentos chegando. E o que é que vem de novo? A gente fala que loja em shopping, né, é a commodity.
Então, assim, as grandes marcas, elas são o essencial para um shopping se levantar, né? Principalmente os grandes têm as mesmas grandes marcas nacionais, né? As âncoras queridinhas do brasileiro, elas estão em praticamente todos os grandes empreendimentos. Mas o que destaca um shopping do outro é o que as pessoas vão viver nesse espaço. Eu falo muito e com a minha equipe que a gente não faz shopping, não faz varejo, né? O ato de comprar, ele é complementar a uma experiência, uma de dezenas de experiências que as pessoas vão viver dentro do shopping. Então não é um lugar de comprar coisas, é um lugar de viver coisas. Dentre elas, comprar algo. E muitas vezes até o comprar ele não é por necessidade. Ele é por impulso, ele é por atender a uma relação emocional, a uma carência, a uma emoção, a uma comemoração, a um momento da sua vida, que só o comprar pelo comprar, hoje em dia a gente sabe que a facilidade do meio digital está aí, né? E a compra a gente está fazendo o tempo todo, agora nas mais diferentes plataformas. Tem essa experiência do físico, né? De você visitar um lugar, ter várias opções de comer, fazer atividades, e o shopping Jockey Plaza é gigantesco nesse sentido, né? É interessante que tem algumas ações que são muito pontuais e também acompanham as estações, por exemplo, da cidade de Curitiba. Como é que funciona isso? Então, a gente tem o calendário, né? Falando em marketing de shopping. Todo mundo vai trabalhar o calendário de varejo. O tradicional calendário de varejo. Dia das Mães, Dia dos Namorados, férias de julho. E aí vem essas grandes datas comerciais, né? Dia dos Pais, Dia das Crianças. A Black Friday e o Natal, que estão meio dentro de um mesmo momento ali do varejo. Dá para fugir disso? Dá e a gente foge, mas o que é fugir? Não é não considerar essas datas. Né? A gente tem cada vez trabalhado um pouco fugindo do tradicional dessas datas. Então, nós recém fizemos uma campanha de Dia dos Namorados, em que a gente estabeleceu uma temática e colocou o cliente para viver essa temática. Mas não necessariamente que ele tinha que comprar, ganhar alguma coisa, concorrer. Não é só comercial, né? É para ele viver experiências. Então, nós montamos uma temática esse ano sobre cinema. Nosso amor daria um filme. E nessa história de cinema, legal, a gente desdobrou um monte de coisas que os casais poderiam viver dentro do shopping, né? Como se o nosso amor fosse um filme. E usando as nossas operações de loja, salão, spa e várias coisas, restaurantes, sugerindo essa vivência do shopping sem necessariamente fazer uma promoção comercial, né, regulamentada pelos órgãos, fazer sorteio, compra e ganha ou algo assim. Também fazemos esses formatos. Então, são alternativas para algumas datas. Então, a gente não foge das datas do varejo, mas são as datas que está todo mundo falando a mesma coisa. E você falou um negócio legal, que daí, entrando um pouco no motivo do nosso podcast, que é o Starting Off, né, que é, você e o teu time trouxeram uma dinâmica diferente para a data. Exato. E como pode falar à vontade que a gente não vai contar para ninguém, mas como é aprovar isso para um mercado que, por mais que seja inovador, talvez super arrojado, que é o varejo de shopping, mas como é aprovar isso para um board que às vezes está acostumado com aquela... porque você não tem que falar só, você não tem que aprovar só com o teu board, né? Você tem que aprovar com o lojista, tem toda uma rede de aprovações ali. Como é trazer essas ideias diferentes e se puder contar uma história, algo do gênero? Olha, a gente não consegue de um dia para a noite romper assim, não vamos mais fazer um sorteio de carro no Dia das Mães, né? A gente não consegue isso tão fácil. Justamente pelo que você falou, né? Nós temos um corpo diretivo ali, e é um grupo, o Jockey pertence à administração do Grupo Tacla, que é um grupo sólido no sul do Brasil, né? São vários grandes empreendimentos. Agora, e uma receita que vem dando certo há décadas, né? Então, como é que a gente rompe isso para fazer algo inovador,
normalmente a gente vai inserindo e tentativas, né, de aprova e testa, né, testa e aprova e mensura resultados em estações menores, vamos dizer assim, eventos e datas menores, e aí a gente vai crescendo e testando. Boa. Então, por exemplo, a gente começou a fazer Dia dos Avós, que é uma data que o calendário de varejo Ai, que tradicional nem lembrava. Então, Sim, uns sim. 3 anos atrás, a gente começou, por exemplo, a economizar o investimento em promoção comercial para uma data como Namorados, para fazer até promoção comercial com alguma coisa no Dia dos Avós, que é uma data que não tá todo mundo gritando. Então eu não preciso falar tá no tão radar, alto né? assim e trazer um público ali para o nossa, Dia dos Avós, vamos presentear o avô, fazer uma lembrança. E a gente fez foto dos netos impressa em azulejo já, Que legal, sabe? Para uma né? data que tem pouca gente falando. Então, menos atenção, né? Quanto menos o coletivo tá todo mundo ali, a gente consegue mais atenção. Estoura a bolha, de certa forma, né? Então a gente foi testando aos pouquinhos e assim, é recente estar comprovando que o objetivo das campanhas de marketing para shopping são basicamente 2: levar fluxo e vendas nas lojas, né? Porque a gente trabalha para o lojista. Então, se eu conseguir colocar gente no shopping e se as lojas venderem bem para essas pessoas que foram, eu tô feliz, tô com o resultado, né, alcançado. É lógico que existem outros indicadores que nos deixam felizes, que levam a gente a ganhar prêmios e tudo isso. Mas são basicamente isso. E se a gente faz uma mudança de rota, né, de formato, e vê que esses indicadores continuam dando certo, né, se a gente continua Sim, tendo sim. o resultado e metas, e aí é sinal que, opa, tem uma luz aqui, dá para fazer Que legal. essa ginástica de E- orçamento. E considerando esse calendário e essas ações promocionais, em outra partida você tem a marca do equipamento, você tem o posicionamento, o DNA do equipamento ali, o branding dele, né? A personalidade Sim. dele, né? Existe algum orçamento, existe algum percentual direcionado? Não precisa abrir, né? Agora, se abrir também a gente não conta para ninguém, mas existe um percentual que vocês direcionam para a marca? Ou vocês focam, vamos dizer assim, que a sazonalidade são os subprodutos, vamos dizer assim, né? Exato. Ou vocês focam a verba só nesses subprodutos sazonais? Como é distribuída a inteligência para o branding do equipamento? Eu acho que investimento em branding, ele é muito relativo ao momento da marca. Então, não falando agora do equipamento que eu cuido, da marca que eu cuido ali com a minha equipe, Jockey Plaza. Mas falando no geral, você tem que, se a gente for falar em percentual, como você me perguntou, talvez para lançar é 100% em brand, Sim. né? Você vai lançar um produto, você está chegando no mercado, como é a concorrência? Eu sou o único ou eu sou, né? Eu vou estar entre os melhores, eu vou estar entre os maiores, qual é o meu diferencial? Então, é um momento da marca. Depois, a marca precisa de um tempo de trabalhar esse brand para ela ser conhecida como ela quer ser, ou atingir o público que ela quer atingir. Então, ainda assim, precisa de grandes investimentos nisso, né? Em posicionamento, em falar para que eu vim, aqui vim, né? Eu como marca, né? Eu falo assim na primeira pessoa, a gente tem muito carinho. O Jockey, ele inclusive, é um dos nossos posicionamentos de branding, ele ser uma persona, né? Então, nas redes sociais, você vai ver o Jockey Sim. fala eu. Uhum. Então, eu É acabo bem falando divertido, também. assim, bem pessoal, né? A gente é uma persona mesmo. E tem um mascote que assumiu essa função, então é ele. Tipo, hoje eu tô emocionado. Então, a marca, ela tem esse momento de estar se posicionando para que vim, aqui vim, né, com quem quero falar, para que estou fazendo o que faço, para quem eu faço. E então, é esse segundo momento. Aí, depois de um tempo de maturação,
eu acho que, sinceramente, as marcas que sobrevivem há décadas no topo são as que nunca tiraram investimento de branding. Isso é, né? Por que Coca-Cola continua sendo Coca-Cola? Porque as pessoas mudam, os consumidores mudam, os hábitos mudam, o planeta muda e a Coca-Cola continua se fazendo essencial porque ela diz que ela é, né? E fazendo ajustes de posicionamento. Então, hoje a gente tem essa linha de investimento que nós chamamos de institucional, que é continuar me reforçando como, né, um shopping democrático, um grande equipamento, qual que é o nosso público prioritário? A família com criança pequena. Então, os eventos, tudo tem coerência para vender essa marca para o que ela se propõe a fazer. E essa linha do institucional, ela leva 40% do orçamento aí, dos 40%? investimentos Que comparado... legal, parabéns. Exatamente. Comparado com os outros investimentos em, como você falou, nos subprodutos, nas datas comerciais e nas campanhas e eventos. Que legal. E assim, só estendendo aqui esse aspecto do branding, como trabalhar a marca, de maneira geral, enquanto unidade, como se trabalha uma grande marca como essa, né? É o maior shopping da cidade e ainda assim, como é a relação hoje com os lojistas? O interesse, como traduzir, né, a cada lojista, a cada relação com os lojistas e as grandes marcas que também estão associadas ao Jockey, grandes ações e que agrade todo mundo e que seja interessante para o público final também, né? Sim, a gente sempre está pensando que tem que ter coerência com Sim. esse complexo, né? Até o lojista, e ele é o nosso público, ele é o nosso primeiro cliente. Perfeito. O negócio sim. shopping center, ele o business locar espaços comerciais, locação de espaços comerciais. Para quem que a gente loca? Para o lojista. Então, esse é o nosso primeiro cliente e é para ele que nós fazemos o que fazemos. Então, a gente tem muito consciente isso, o nosso trabalho de posicionar para que ele... se chegou no shopping, chegou, né? Vou abrir minha loja, escolhi esse shopping para abrir minha loja. Então, nós vamos conversar com esse lojista e falar, olha, esse shopping, ele é assim, ele é assado, ele né? É o nosso perfil de cliente, porque são equipamentos e equipamentos, né? Nós não somos concorrentes de todos os grandes shoppings da cidade, simplesmente porque, lá também tem as mesmas lojas. Não, a gente tem propostas de uso diferentes. Né? O curitibano, ele consome, a gente sabe, um shopping de regionalidade, um shopping de centralidade de forma diferente, o hábito, os dias de consumo, os períodos, se ele vai acompanhado ou se ele vai sozinho, se ele vai por conveniência resolver alguma coisa, se ele vai a passeio com uma visita programada em mais tempo. Então, a gente posiciona o lojista, que mesmo que ele seja já um lojista experiente, talvez, em outros, nesse mercado ou em outros mercados, Sim. A característica do produto Jockey Plaza, né? O que funciona para nós ali. Então, participar dos eventos, nós envolvemos muito o lojista para que ele se beneficie das campanhas, dos eventos, da mídia que nós fazemos, né? Como marca, a gente está na cidade, né? Chamando as pessoas. E a gente envolve muito o lojista e entende que ele é o nosso primeiro cliente e ele performando bem, consequentemente, a gente vai ter resultado bom global. E pegando um gancho do que você falou um pouquinho antes e entrando num tema de criatividade, essa história, como você percebe a reação do consumidor final? Porque o que você falou que o shopping fala em primeira pessoa, né? É legal, é bem legal a ideia, a gente acompanha. E como você vê a reação do público? Você sente que ele trata também diferente o shopping? Tu tem um social listening ali, algo nesse ponto com o fato do shopping ser uma personalidade, vamos dizer assim? Como é que é essa... Porque também foi uma coisa, não foi algo fácil de aprovar também. Foi um grande case esse nosso posicionamento. Esse é um passo de inovação que a gente deu ao lançar o produto, que foi bem disruptivo até da forma como o mercado fazia shopping center em Curitiba, né? No ponto de vista da comunicação,
E realmente a gente, no começo, também teve que... Nossa, mas eu vou falar com emojis? Eu vou responder o cliente com emoji de coraçãozinho? Sim, nós vamos ser esse. Porque se nós vamos ser jovens famílias, se a gente é democrático, se a gente é descolado, a gente não é formal. Não é uma marca que se propôs a ser formal ou muito sofisticada. Nós somos para todo mundo. Né? Então, tem muito assim, uma arquitetura super imponente, mas é um shopping que acolhe. Desde o projeto luminotécnico dele foi feito para ser um lugar aconchegante, né? Enorme, gigante, mas ao mesmo tempo que acolhe as pessoas se sentem em casa, no passeio. E aí tudo tinha um pouquinho, né? Uma pitada de marketing, do marketing da arquitetura, no marketing olfativo, né? Até no fluxo, no mix de lojas, e vinha a comunicação. E aí nós entendemos que a gente precisava nascer e se posicionar do jeito certo. Até porque isso é uma grande discussão para talvez um outro momento. Fazer um rebranding. Não é uma coisa fácil. Não. Né? Sim, e eu acho complexo. Ousado das marcas que resolvem fazer um rebranding, que vai muito além de só redesenhar uma logo, sim fazer um reposicionamento. E a gente vê, eu estudo muito sobre isso, de marcas que quando nascem ou quando se lançam, talvez não se lançam como ela quer performar de verdade, e ela tem que fazer esse ajuste de rota. E é um retrabalho muito grande, né? Depois que você está com o carro em movimento, você tem que parar, puxar o freio de mão. Trocar as rodas. E engatar primeiro. É um esforço grande de tempo, de investimento financeiro e de N fatores para você fazer esse ajuste. Então, eu entendo que o posicionamento do Jockey, voltando, né, a primeira pessoa, essa comunicação leve e fluida, ela já nasceu assim. Então, isso foi muito natural pro nosso cliente e o prospect também, que foi sendo nosso fã. A gente conquistou muitos fãs nas redes sociais, no meio digital, antes de muitos clientes serem nossos clientes no meio físico. Porque o shopping nasceu e em 8 meses entramos em pandemia. Ou seja, a gente mal tinha, assim... Estava terminando de veicular o primeiro semestre de mídia, de lançamento, de apresentação do produto. E nós ficamos meio que 2 anos no escuro do ponto de vista de comunicação, investimentos em mídia. Então, a gente se posicionou dessa forma e conquistou fãs que nem eram nossos clientes ainda, porque não tinham tido a oportunidade de visitar. Mas já sabia, nossa, mas eles são legais. Então, é o que a gente escuta, né? As pessoas comentam. Um post que saiu ontem, inclusive. Nós abrimos um posto da Polícia Civil, de posto de identificação, que só tinha no centro da cidade e nas ruas da cidadania. Agora, a Polícia Civil tem um posto dentro do shopping para você fazer a sua identidade nova e tal. E os comentários das pessoas, muito interessante, que é assim... Uau, Jockey Plaza, que legal, vocês sempre pensando na comunidade, vocês sempre fazendo ações. Sabe assim, colocamos uma facilidade realmente que vai trazer gente pro shopping, mas ficou curioso os comentários das pessoas, nos mandando coraçãozinhos, mandando uns emojis assim, ai, vocês são demais, vocês sempre pensando, ai, por isso que eu adoro esse shopping. Então, legal. Que vai muito além do ato do varejo, só puro e simples de consumir. São 2 pessoas conversando. São 2 pessoas conversando, exatamente. Esse foi a nossa ideia da gente ser próximo, da gente ser amigo, da gente ser alguém com quem a gente desabafa muitas vezes. A gente, sendo assim, nós erramos e aí a gente faz piada da gente mesmo. O nosso tom de, se a pessoa faz um comentário negativo e ela tem razão, a gente vai lá e fala, puxa, chato mesmo, que chato que você teve, né, passou por isso. Entendo. E a nossa forma é muito empática, porque se eu fosse um ser humano conversando, eu ia falar desse jeito. E aí a marca Jockey Plaza, e através do JP, em muitos canais é o mascote, ele fala assim, como se fossem 2 pessoas. E ao mesmo tempo a gente é jovem e descolado, e a gente sabe o que está acontecendo no mundo, então a gente tem várias hashtags assim, o Jockey te conta antes. E aí a gente vem com novidades que está acontecendo no mundo, novidades do varejo, muita coisa assim. Antes de todo mundo te contar, eu vou te contar. Sabia que tem um negócio agora que você faz aqui no Instagram, que você... Aí as pessoas, ai, que legal.
vai muito além do antigo modo de fazer rede social de shopping, que era lá você publicar o post da calça jeans, que é aquela marca que tem em todos os shoppings e vai mandar foto de catálogo e vai todo mundo fazer igual. Para além do Vocês viraram um amigo útil, assim. Aham. Exatamente. Exatamente. De informação, de entretenimento. A gente é muito divertido, né? Então, as pessoas, tem muita gente no Brasil, do segmento shopping, que às vezes me dá feedbacks, que segue o Jockey como um case a copia, mas não faz igual, né? Então, a gente... A se inspirar, não é verdade? Inspirar. A gente Perfeito. também é assim, né? A nossa marca, a gente segue grandes marcas, tem grandes cases no Brasil que a gente é fã, assim, a Duolingo mesmo é uma grande marca que é muito legal, né? A Corujinha, estive numa palestra Sim. recente deles, o case da coruja. Então, a gente tem um mascote que é local, mas a gente se inspira numa Duolingo que tem a coruja nacional, né? Sim. Que participa de tudo que está acontecendo no país. E Netflix também é um grande case digital. Então, a gente tem as pitadas de boas performances de marca e branding são inspirações para nós. Nossa, que Que legal, legal. né? E olha só, são vários elementos estratégicos que a gente pode aí adotar e se inspirar para gerar conexão, né? Que é tudo sobre conexão. Mas, gente, a gente já tá chegando ao final do Mega Off, Nossa, tá? Nossa, voou, assim, Eu passou avisei muito que eu falava rápido. bastante. Foi Foi ótimo. ótimo. E aí eu peço, Michele, por gentileza, que você deixe aqui duas questões aqui para quem está assistindo. O primeiro é um grande aprendizado dos seus últimos anos aí de trabalho à frente da diretoria. E o outro é uma dica para quem está nos ouvindo ou vendo agora o podcast. Uma dica que eu coloco, e talvez venha do aprendizado desses últimos anos, é a fluidez do marketing. Ele é leve, ele é verdadeiro, se ele escutar. A gente trabalha para pessoas, né? O mundo está cada vez mais robótico, é IA para tudo que é lado, mas as pessoas querem conexões. As pessoas Perfeito. sentem falta das conexões. Um equipamento como um shopping center, ele é um equipamento físico. Não é, né? Para comprar do robô, eu faço no telemarketing ou Sim. na internet. E então, a gente, como dica, a gente escuta muito as pessoas. E escutar os seus públicos, né? Usar os nomes bonitos do marketing, os seus stakeholders, né? Escutar, não só o cliente, mas escutar o seu cliente direto, o seu cliente indireto, Sim. o seu funcionário, o seu fornecedor, né? Escutar muito as pessoas é a minha dica, porque ali está, às vezes, a virada de chave que você precisa. Nossa, mas se todo mundo está falando que é difícil circular num shopping que só tem 2 pisos, se as pessoas não se acham aqui dentro, eu vou escutar essas pessoas, eu vou colocar diretório por tudo, eu vou colocar mapa, porque eu preciso melhorar isso, né? Aí me surgiu um case, por exemplo, um aprendizado, foi isso que a gente fez depois do shopping com 4 anos, e uma pesquisa de mercado que nos trouxe uma coisa que a gente não imaginava. As pessoas falam, é muito grande, eu não me acho aqui, não acho loja. Nossa. E é um shopping que não tem alças paralelas. Não, ele é fácil. Ele só tem 2 pisos. A praça central, no térreo, e a praça de alimentação estão no meio do shopping. Ele tem uma planta muito fácil, mas pra gente que tá lá todos os dias. E aí, quando a gente viu na pesquisa que as pessoas falavam, eu não me acho, eu não localizo, eu perco meu carro, sabe? A gente foi para isso. Nossa, então vamos vestir o shopping com o que seria bom para você? Diretórios, totens de orientação. Você está aqui, faz um mapa para você ir para tal loja? Ok, colocamos. Impressos, Legal. mapinhas, nas cancelas. Então, já me veio aí Boa. uma ideia. Ouça os seus públicos. Não vou nem falar ouça o seu cliente, porque muita coisa a gente São escuta. vários públicos, São né? vários públicos. A história do stakeholder é bem verdade. Perfeito. Minha dica. Perfeito. Muito obrigada, viu, Michele? Obrigada mesmo, então. Essa mensagem aí do coração com dicas e aprendizados, assim, muito valiosos, né, Beto? Do coração Pra quem tá sempre é mais legal. Perfeito, então, minha galera, é isso mesmo, né? A gente viu que na prática, né, a teoria é outra, totalmente outra. Então, para saber mais sobre o mundo do marketing, siga @Mega Experiência nas redes sociais e até o próximo Mega em Off.